Vamos gravar a aula. Então é isso, vou gravar a aula porque mais uma vez os alunos do primeiro ano não sei onde estão, que não participam da aula online ao vivo para aproveitar para tirar dúvidas. Então, para quem não viu a outra aula, eu sou a Tassiana, sou professora de eletivas de vocês. A minha formação é em arte. E apesar de muito pouca gente estar semana passada, acho que tinham 2 alunos somente, mas um outro que depois me procurou no grupo do WhatsApp, pelo WhatsApp, apenas nós tomamos aí a decisão de escolher o projeto, uma pena, seria bem mais legal se todo mundo tivesse participado para poder votar, né, para poder escolher o tema, mas enfim, o tema escolhido pelos poucos alunos foi: esse filme vale a pena, né? Ou essa série vale a pena? Então, assim, é uma ideia de trabalhar com vocês sobre audiovisual, ok? A gente vai trabalhar então com audiovisual e eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas coisas específicas sobre o audiovisual. Então, primeiro, né, a questão de série, eu acho que é interessante que talvez seja algo mais próximo da realidade de vocês jovens, de vocês adolescentes, né, de assistirem séries, de ver séries pela internet, no celular, ou até mesmo na TV, no computador, enfim, pelos streamings, pelo YouTube, pelos, né, enfim, mais diversos jeitos aí que vocês conseguem assistir, ok? Mas, lógico, né, não é uma eletiva só pra gente ficar assistindo série, a gente vai também, claro, aprender algumas coisas interessantes. Então, a ideia, na verdade, né, como diz o título, vale a pena? É porque a gente vai conversar sobre reviews, né? Então a gente vai falar sobre séries, a gente vai analisar esses episódios de séries, filmes, enfim, nós vamos escolher algumas peças, né, de audiovisual aí pra gente trabalhar. E aí a gente vai conversar sobre review, né? O que é o review, como que faz um review, né? O que é isso? Então, essa aula eu queria falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Tá bom? Então eu trouxe aqui algumas séries, por exemplo, para ver se vocês conhecem. Vou ligar aqui, como eu tô com a tela grande para gravação, eu vou ligar aqui no celular também para ver se por acaso tem alguém aqui no primeiro ano. Vou ligar aqui, né? Se mais alguém apareceu. Vamos ver. É... Bom, enfim, eu acho que ficou um pouco aqui confuso. Não sei se está todo mundo. Eu não estou no todos, né? Eu acho que a confusão foi isso. Algumas pessoas acharam que estaria no todos. Eu não entrei no todos, eu entrei no Francisco no primeiro, não no todos. Estou olhando aqui. Turma, turma, turma. É, eu vou até escrever isso aqui no grupo do WhatsApp para o pessoal. E bom, então vamos continuar aqui gravando, né? Paciência aí. Não sei nem se o Rafael ainda está. Mas, então assim, eu coloquei aqui algumas séries de temáticas jovens, né? De temáticas bem aí mais. Vou ampliar aqui. Que tem assuntos sobre jovens, então não sei se você já conhece algumas dessas. Insaciável, né? Insatiable, Riverdale, 13 Reasons Why, que é uma série que ficou bastante famosa, né, que fala de suicídio e tudo mais, alguns assuntos bem importantes aí no contexto do ensino médio. Tem a série Friends, que também, né, eles são jovens americanos, uma série bem famosa, bem popular, que ficou aí passando por muitos anos, até hoje é uma das séries mais vistas. A Typical, Elite, Glee, enfim. Tem vários tipos de séries, que são séries que falam de jovens, os personagens são jovens, os assuntos são relacionados a jovens.
e é sobre isso. E lógico, cada uma tem sua especificidade, mas, né, de maneira geral, os jovens aí como centro das atenções. Também tem as séries de fantasia, né, claro, por exemplo, eu gosto muito desse tipo de série, então The Witcher, o Supernatural, Dark, que é uma série alemã bem interessante, não sei se vocês viram, já viram, já conhecem essa série, muito legal. The Walking Dead, que é bem famosa, a série dos zumbis, que tem aí alguns spin-offs, né? Tem o Fear the Walking Dead, The World Behind, enfim. O Mundo Sombrio de Sabrina, que acabou, né? A maior parte dessas séries aqui já tem um final, né? O Supernatural, Dark, o Mundo Sombrio de Sabrina. Mas algumas outras ainda estão acontecendo, né? O Mandalorian, que é da série dentro do universo Star Wars, Vikings, Stranger Things, enfim. Além disso, tem outras, é claro, né? Tem séries de super-heróis, então WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Jessica Jones, Demolidor, The Umbrella Academy, The Boys, Arrow, Agentes da S.H.I.E.L.D., Smallville, enfim, né? Várias séries interessantes aí que falam de super-heróis, tem muitas outras, né? Como eu disse, são só algumas para citar esse universo que também é bem trabalhado em séries. Tem aquelas séries que falam mais da vida real, de situações reais, como A Casa de Papel, o Big Bang Theory, Orange is the New Black, CSI, House, enfim, né? Séries de personagens que, claro, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas, tem, claro, mil coisas assim até estranhas que acontecem, mas que fala mais da vida real, ok? Então, há algumas séries como essas. E também eu trouxe algumas séries brasileiras aqui pra gente conversar. Por exemplo, 3%, que é uma série que eu particularmente gosto muito. Outra série brasileira que eu acho que foi uma... alguém falou de Lúcifer. Eu adoro Lúcifer. Lúcifer é muito bom, também vai acabar, né? Eu adoro Lúcifer, é meio estranho, né, gente? Falar assim, quem não conhece, acha a professora, né? Vai ficar pensando mal da professora, né? Como assim? Adora Lúcifer, né? Assim, uma satanista. Não, né? Lúcifer é a série lá, que tá agora na Netflix. É uma série bem interessante. Inclusive, o Lúcifer da série, eu gosto dessa visão, desse pensamento do anjo caído. Mas, enfim. Né? Então, assim, séries famosas, eu coloquei aqui algumas séries famosas, séries que eu gosto, séries que eu vi, séries que já me falaram bem. Tem um monte de outras séries, evidentemente. Mas, enfim. Então, coloquei aqui mais ou menos por categorias, certo? De séries. Mas a gente, claro, pode esmiuçar um pouquinho mais isso ainda, né? Definir melhor essas várias categorias aí de séries. No cinema, claro, acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Hoje eu resolvi citar séries porque tinha que escolher uma coisa mais específica. Mas a gente também vai conversar sobre filmes. Na verdade, a ideia não é fazer só exatamente de série, nem só de filme, mas fazer um pouco dos dois. E aí, pessoal, eu gostaria de perguntar, né? Não vou exatamente ter uma super grande participação aqui ainda. Preciso anotar o Lucas aqui também. Mas, enfim, o que acontece? Vamos pensar numa série, né? Então, poxa vida, qual foi a melhor que você já viu? Né? E a pior? É lógico que esse tipo de pergunta é interessante para séries principalmente que já acabaram, né? Séries que têm um final, ok? Por exemplo, muita gente fala que a melhor série de todos os tempos foi... por exemplo, não sei, né? Isso não é a minha única exclusiva opinião, mas tem gente que fala... Tem gente que fala de Breaking Bad, tem gente que fala de... Como que eu posso dizer? Tem gente que fala de Game of Thrones, tem gente que fala que The Walking Dead, enfim. Né? É lógico que é uma questão de gosto, mas tem alguma série que você gosta muito? Ou que não gosta? Ou que você assistiu e achou muito ruim? Né? E filme? Qual que seria o melhor filme que você já viu na sua vida? E o pior? Né? Então, assim, quando a gente pensa na melhor, no pior, geralmente a gente pensa
em coisas que estão relacionadas à nossa afetividade, é claro, porque nós somos seres humanos, né? Não? Então a gente tem o nosso gosto, a gente tem as nossas preferências, e é evidente que a gente vai gostar daquilo que nos agrada mais, né? A gente não necessariamente vai ficar pensando, por exemplo, em questões técnicas, né? O gosto arregalo da vida, né? Então, como algumas pessoas falam, quem gosta, gosta, né? Às vezes, né, tem aqueles ditados, né? Para quem gosta, né, o feio e o bonito lhe parece. Então, tem essa questão também, né? É claro que, por exemplo, se você detesta coisas sobrenaturais, coisas de fantasmas, de monstros, enfim, uma coisa mais terror, é evidente que você não vai gostar, por exemplo, de American Horror Show, né? Ou, por exemplo, não gosto de super-heróis. Não gosto, acho, né, não gosto. Então é evidente que você não vai gostar de WandaVision, ou de, sei lá, Jessica Jones, né, por exemplo. Ou então, assim, eu não gosto de série de, assim, muito vida real. Eu gosto de coisas fantásticas, assim, coisas místicas, coisas mágicas, mundos alternativos e tal. Então é claro que você vai assistir, por exemplo, uma série como Annie, né, a Annie com um E, né, With an E, e você vai achar chato, né? Você vai achar monótono, você vai achar bobo. Ou então, né, por exemplo, eu poderia dar milhões de exemplos, né? Então, assim, se você gosta muito de uma coisa, evidentemente que outros estilos podem não lhe agradar tanto. Mas Supernatural é bem legal, né? Eu gosto. Eu particularmente gosto bastante de coisas sobrenaturais e coisas assim. Eu gosto muito de série que não é realista. Gosto também, gosto, né? Mas eu gosto mais de viajar para universos de coisas mágicas, coisas que não existem, né? Assim, acho que o mais realista que eu gosto são os super-heróis, assim, que faz de conta que é no mundo real, né? Tanto que nesse aspecto eu até gosto mais da Marvel do que da DC. Apesar de ter gente que não, né, prefere a DC. Mas assim, eu gosto dessa coisa, assim, de fazer de conta que é real, né? De estar ali, né, por exemplo, é que nem nos filmes dos Vingadores, que várias coisas de ação acontecem em Nova York, né? Então, assim, você fala assim, gente, ali, aquela cidade é real, faz de conta que é real. Eu gosto disso, dessa brincadeira, que mistura, né, o irreal com o real. Né? Por exemplo, aquela série da Sabrina, que eu acho teen, assim, né, adolescente, tem mais a ver com a idade de vocês, mas eu gosto, acho bonitinha, porque é isso, né, mistura essa coisa do universo dela de bruxa com a vida real dela no colégio, né, no high school. Então é legal, assim, porque né, uma coisa que nem, por exemplo, Harry Potter, né, o universo Harry Potter, que mistura essa coisa do universo mágico com a vida real ali, Londres, né, mundo real. Então eu gosto, né, eu gosto disso, dessas séries e desses filmes que brincam um pouco com essa coisa do mágico, né, com essa coisa do irreal, do fantasioso, né, do sobrenatural, enfim. Eu particularmente prefiro, né? Mas, né, é uma questão de gosto. Só que é o que eu tô falando, independente disso, de gosto, quando a gente vai fazer uma crítica em relação a isso, a gente tem que levar em consideração aspectos técnicos. Isso que é bacana, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês, certo? Porque um dos nossos objetos que eu gostaria muito de fazer com vocês, galera do Primeiro F, é isso, é o review, né? Então, qual seria o nosso produto, né? Qual seria o produto dessa eletiva? Seriam reviews, né? A ideia maior, mais ampla, assim, de tudo seria, por exemplo, ou criar que nem um jornalzinho com reviews por escrito, ou então fazer vídeos curtos ou mais longos, enfim, para mídias digitais, né? Então, YouTube, Instagram, essas coisas, certo? Sobre filmes e sobre séries. Então, reviews. Né? Primeiro, o que é review? Ok? Se a gente pensar em review, né? A palavra mesmo em si é revisão, né? Rever. Mas o review, quando a gente fala do review da série, do review do filme, do review do jogo, né? Tem isso na internet, do review de um celular novo, de um carro que foi lançado, de um produto X ou Y. O review, na verdade, ele é uma crítica. Então, a pessoa que faz o review, ela analisa aquele objeto, ela analisa aquele filme, aquela série, né? Aquele episódio da série, ela analisa aquele objeto novo, né? Um celular novo, alguma coisa assim, e ela dá a opinião dela.
certo? Então ela fala o que ela achou e tal, e por que ela achou aquilo, né? Não é só, como na pergunta anterior, né, que eu pedi para vocês pensarem, né? Então, assim, poxa, qual foi o melhor filme que eu já vi? Qual foi a melhor série que eu já vi? Né? Qual foi o pior filme que eu já vi? Qual foi a pior série que eu já vi? Que eu nem consegui terminar de tão pé no saco que eu achei. Né? Por exemplo, né, no caso de série. O que acontece? Às vezes a gente, pessoa comum, pessoa normal aí do universo, a gente só se basta. Ah, gostei, não gostei. É legal, não é legal. Né? É bom, não é bom. Mas a ideia do review é ir além. Né? Não é só ficar no é bom, não é bom, é legal, não é legal, é chato. Não, é ir além. Então, é um pouco sobre isso o nosso projeto. Né? Eu quero ir além com vocês. Para isso, a gente tem que pensar, certo? Então, não basta só ver. Né? Não basta só pegar um objeto audiovisual e ver e falar, é legal, curti ou não gostei. Por quê? Né? Por que será que eu gostei? Por que será que eu não gostei? Então, esse tipo de coisa é bacana a gente aprender a fazer, né? Então, por exemplo, primeiro, o que é review? Então, review é essa crítica, é essa análise de um objeto X, né? Que no nosso caso vão ser esses produtos audiovisuais. Então, filmes, séries, certo? Um review, ele sempre vai se dirigir para um determinado público. Então, geralmente, por exemplo, um review de YouTube, um canal de YouTube, por exemplo, especializado em cultura nerd, por exemplo. É evidente que você vai encontrar ali reviews de coisas desse universo. Você não vai encontrar ali um review de um filme que não tem nada a ver com aquele universo, porque o público que procura aquele canal é um público nerd, né? Então é o público que se interessa lá por super-heróis, por monstro-verso, por coisas assim, certo? Então, o que acontece? São pessoas específicas. Né? Um canal de YouTube que fala de filme, por exemplo, de série, ele vai ter um público específico que vai ali para procurar o review daquele filme. Né? Então, assim, por exemplo, né, ali quando eu falo em quais meios de comunicação circula um review, né? Um review, ele geralmente, né, pensando aí no universo de vocês, ele tá geralmente nas mídias sociais. Então, né, em canais do YouTube, no Instagram e esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Você vai lá na internet e você procura, putz, será que tal série é legal? Né? É muito comum isso hoje em dia, as pessoas procurarem antes de ver a opinião de algumas pessoas. Né? É muito comum. E aí que tá, né? Por que confiar na opinião de tal pessoa, né? Dessa pessoa? Por quê? Né? Então, assim, uma coisa que é super importante quando a gente lê reviews ou vê, né, ouve, tem reviews em podcast também, não sei se vocês têm o hábito de ouvir podcasts que são só áudios, né, assim, como na rádio antigamente, hoje em dia dá para ouvir podcast pelo Spotify, pelo Amazon Music, né, enfim, por outros... Eu não tenho tantos desses negócios de música, mas eu sei que tem alguns aplicativos aí para você ouvir. Então, assim, a gente tem acesso, a gente pode conseguir isso de modo gratuito, vamos dizer assim, né, tendo a internet, vários tipos de reviews, sejam escritos, sejam sonoros, sejam audiovisuais. Mas, de novo, por que eu acredito naquele e não naquele outro? Né? Então, é claro, quem tem o hábito de ver reviews, né, eu vou falar o ver, assim, pensando em canal do YouTube. Por exemplo, eu gosto muito de alguns canais do YouTube e eu sempre busco alguns reviews nesses canais. Por que eu vou sempre naqueles canais? Porque eu já vi vários reviews deles e geralmente a minha opinião bate com a deles. Sempre vai ser igual? Claro que não, né? Cada ser humano é único, ainda bem, mas geralmente esses canais são canais que geralmente a pessoa pega as mesmas coisas que eu, então eu sei que naquele canal eu posso confiar. Às vezes eu vejo reviews de outros canais que falam coisas que eu não concordo, que eu acho um absurdo, que eu acho erradas, que eu acho que nada a ver, porque eu não tenho aquela mesma maneira de olhar um objeto, né, no caso de audiovisual. Então, assim, isso é importante. Né? A gente perceber que o review é uma opinião e como toda opinião é apenas
um ponto de vista, né? Não. Então, assim, eu posso ter uma opinião diferente da sua e tudo bem, certo? O que importa é que tanto eu quanto você saibamos articular os nossos pontos de vista, né? Que a gente saiba argumentar a nossa opinião. Então, por quê? Por exemplo, eu gosto do filme X ou da série X? Ou por que eu não gostei do episódio tal da série tal? Então, assim, eu tenho que saber argumentar para justificar a minha opinião, né? Uma crítica, um review não é só falar mal, né? Não é só meter o pau. Falar crítica, fazer crítica não é meter o pau. Né? Às vezes a gente confunde um pouco isso. Ah, fulano de tal vive fazendo críticas e não. Fazer crítica não é falar mal exatamente. Fazer crítica é dar a opinião. Né? Então, assim, a minha opinião embasada em, né? Em quê? Né? Então, assim, quem pode fazer um review? Certo? Então, quem é a pessoa que tem a, né, vamos dizer assim, o, né, carimbinho ali de bacana, né? Assim, pô, essa pessoa aí é autenticamente um criador de reviews. Né? É uma pessoa que conhece daquele negócio, né? Que conhece daquilo. Então, assim, quando eu falo, né, um canal, por exemplo, de vídeos especializado num assunto específico, é óbvio que o review dele vai ser mais interessante sobre aquele ponto específico. Ok? Então, por exemplo, vamos supor, você gosta de filmes de terror, que é um tipo bem específico, né? Não são tantas pessoas assim que gostam de filme de terror. É um público bem restrito, é um público bem específico. É evidente que se você vai num canal que a pessoa sempre faz review sobre filme de super-herói, sobre filme de comédia, sobre romance, sobre filmes históricos, filmes de ação, é evidente que aquela pessoa não tem tanta, vamos dizer assim, qualidade, ela não tem tanta moral para falar de um filme de terror, quanto, por exemplo, uma pessoa que tem um canal de vídeo especializado no gênero, não é? Ou, por exemplo, né, eu vou citar um canal que eu particularmente gosto, porque além da pessoa ter mais ou menos a minha idade, assim, né, eu já não sou tão teen, né, não sou nem um pouco teen mais, mas eu tenho aí, a minha cabeça é bastante jovem nesse sentido, eu gosto de bastante coisa jovem, assim, né? Que é um canal que chama Ei Nerd. Não sei se vocês conhecem o Ei Nerd no YouTube. É um canal bacana, porque o Peter, que é o youtuber, né, vamos dizer assim, ele fala bastante desse universo nerd, de quadrinhos, de animes, de monstroverso, e filmes, e séries, e revista em quadrinho, então, que é uma coisa que eu gosto. Então, por exemplo, eu prefiro ouvir uma crítica sobre um filme, sobre uma série que fale de super-heróis, de alguém que eu sei que entende de quadrinhos, do que de alguém aleatório, né? Por quê? Porque eu também gosto de quadrinhos, né? Então, assim, eu tenho certeza que alguém que conhece de verdade ali os personagens vai ter uma opinião mais firme, mais sólida em relação àquilo do que, sei lá, às vezes um moleque de, sei lá, quantos anos que nunca leu quadrinhos na vida né? Então, assim, pode ser que a resenha dele, né, a crítica desse menino, dessa menina, enfim, bem jovenzinha, que nunca leu quadrinhos, mas que curte filme de super-herói, seja legal. Mas talvez para mim, né, Tassiana, adulta já, que lê quadrinhos, que gosta mais, assim, a fundo dessas coisas, para mim a crítica talvez seja superficial. Né? Então, assim, por quê? Porque eu gosto disso, porque eu já fiz, né, uma faculdade de arte, eu já estudei história da arte, eu fiz teatro, né? Assim, eu sou formada atriz e tal, então eu já estudei bastante sobre atuação, sobre direção, sobre maquiagem, sobre figurino, sobre um monte de coisa. Então, assim, eu me importo com certas características dentro de uma produção audiovisual que talvez para você, do primeiro ano do ensino médio, não sejam importantes. Então, é claro que, para mim, uma boa crítica, um bom review, vai ser diferente do que para você é o suficiente. Eu não tô falando que eu sou mais, nada disso. É porque a gente é diferente, né? Você nasceu numa época diferente, você tem um outro olhar sobre o mundo, né? Vocês que são mais jovens, vocês têm uma percepção diferente desse mundo novo, desse mundo cibernético, digital, automático e instantâneo praticamente que a gente vive. Né? Então, assim, talvez para uma garota, um garoto da idade de vocês,
não precisa ter essa experiência do livro, né? Eu gosto do livro, né? A experiência do livro, então, percebe? Mas por quê? Porque eu venho de um outro tempo. Talvez vocês, quando vocês estiverem mais velhos e tal, talvez vocês também prefiram isso. Ou pode ser que tenha alguém aqui nessa sala que tenha, sei lá, 15 anos e que também adora ler, gosta mais do livro do que do filme, por exemplo, do Harry Potter, por exemplo. Entende? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada público é um público. Entendeu? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que gostam pra caramba de filme de super-herói, mas não tem saco nenhum pra ler quadrinhos. Entende? E vice-versa. Né? Eu gosto de uma coisa que não necessariamente o outro gosta. Então, de novo, quem vai fazer o review tem que pensar em quem eu vou atingir, né? Para quem eu vou falar. Quem é meu público-alvo, certo? Isso é interessante. Né, a gente pensar, quando um jornalista, né, um crítico de arte, enfim, ele vai fazer um texto, ele vai escrever, ele vai falar sobre alguma coisa, ele tem que pensar também quem vai ler a minha crítica. Né? Então, assim, eu escrevo para aquele público X, para aquele público Y, e isso no review é muito importante. Então, assim, eu sou quem? Eu sou uma jovem de 15 anos que mora em Atibaia e gosta disso, disso, daquilo. Eu quero atingir um público parecido comigo. Então, como que eu vou falar? Qual a linguagem que eu vou falar? Que tipo de filme, que tipo de série as pessoas da minha idade, do meu estilo de vida gostam? Como essas pessoas sei lá, agem, interagem? Como que elas são? Então, como que eu vou atingir essas pessoas? Como que eu vou falar para o meu público me ouvir? Né? Então, isso é interessante. Então, isso a gente tem que pensar bastante, tá? Para a gente finalizar aqui, tem algumas questõezinhas de ordem básica, certo? Que são as seguintes. Por exemplo, todo filme tem também roteiro, direção, edição, os atores, o figurino, cenários. A gente tem também, claro, fotografia, maquiagem, som, efeitos, né, que são os efeitos sonoros, os efeitos especiais, a direção de arte, a trilha sonora. Tem um monte de coisas técnicas para a gente analisar, certo? Então, eu vou jogar uma tarefa, vou jogar uma atividade, um exercício para vocês, que é o seguinte. Eu vou pedir que todo mundo, né, independente de você estar aqui agora presente ou não, eu vou pedir que você, né, mesmo que você tenha assistido essa aula depois, não tem problema, eu vou pedir para você fazer o seguinte, que você escolha ou um filme ou um episódio de uma série que você goste, né? Não a série inteira, por favor, porque, né? Vamos pegar, sei lá, né? The Walking Dead, né? Tem 10 temporadas, indo pra 11ª temporada, enfim. Né? Não precisa, né, gente? Mas, o que acontece? Eu vou pedir que vocês peguem um episódio de série, de preferência, se você for fazer de série, pegue o primeiro episódio da primeira temporada, que geralmente é chamado de episódio piloto, né? Esses episódios, eles são chamados de episódio piloto. E o que acontece? Eu vou pedir que vocês, então, ou um filme inteiro mesmo, ou um episódio de série, de preferência o primeiro episódio, e eu vou pedir que vocês façam o seguinte: tentem escrever um texto à mão, assim, pode ser digitado também, tá? Mas um texto que vocês contem, então, coloquem ali alguns dados, então, qual é o nome, né, do filme, quem é que tá ali, né? Como assim quem é que tá ali? Quem é o diretor desse filme? Ou quem é o diretor desse episódio? Porque em série, muitas vezes, não é um diretor apenas, são vários, né? E de quem é o roteiro? Quem é o roteiro, né? O que é o roteiro? O roteiro é a historinha, porque em cima do roteiro que a gente monta um monte de coisas relacionadas às críticas, que eu quero trabalhar um pouco mais com vocês aí nos nossos próximos encontros, tá? Então, assim, eu quero que vocês peguem lá, então, um episódio, por exemplo, 1 de Lost, pegar uma série antiga, assim, mas bem famosa. Então, episódio 1, episódio piloto, né? Geralmente ele não tem nome, às vezes tem, né? Quando tem série que o primeiro episódio chama só piloto, tem séries que ele tem um nome. Se tiver um nome, coloca o nome. Então coloca lá de quem é o roteiro, de quem é a ideia, né, da série.
ou quem é o diretor, quem é o roteirista do filme. E eu quero que vocês escrevam um pequeno texto, eu não vou chamar ainda de resenha, mas né, meio que é uma resenha. Eu queria que vocês escrevessem um pequeno relato. Não é um resumo do que acontece, não é para contar historinha, não é para dizer qual é a narrativa, mas é para escrever a sua opinião sobre aquilo. Então, assim, gostei dessa série porque tal. O que ela tem de legal dessa série, no caso desse primeiro episódio? Porque o que é legal nesse primeiro episódio? O que funciona, o que não funciona? O que eu achei muito legal? Né? Qual foi o ponto mega positivo que me fez escolher esse episódio, por exemplo? Por que eu gostei? Né? O que me atraiu? Por que me chamou a atenção? Deu vontade de continuar assistindo a série, por exemplo? Né? Então, assim, eu queria que vocês escrevessem um pequeno texto crítico em relação a esse primeiro episódio de uma série qualquer que vocês escolheram, ou então de um filme, se você preferir, tá? Mas a ideia específica era que vocês tentassem fazer sobre uma série, do primeiro episódio de qualquer série que vocês quiserem, certo? Então, quem é que escreveu, né? Quem é o imaginador, aí vamos pensar dessa série, quem é o diretor desse primeiro episódio, como chama esse primeiro episódio, ou é só um episódio piloto? Parênteses, o episódio piloto, gente, geralmente, o que acontece? Os produtores, eles gravam um episódio da série, só um, e mandam para os patrocinadores. Então, e mandam, por exemplo, para os canais. Aí, o que acontece? Pode ser que aquele episódio, né, compre a ideia da série, e aí a série é vendida, e aí a série vai passar na TV, vai pro streaming e tal. Mas geralmente é assim que acontece. Então é por isso que muitas séries, o primeiro episódio chama episódio piloto. Né? Então, porque é só um piloto. Então não tem os outros episódios. Só tem aquele um. Se for comprada a ideia, aí beleza, eles começam a gravar os outros, ok? Então é isso. Então, vamos tentar focar então, pega lá uma série que você gosta, que você já viu tudo, ou que você está vendo no momento, vê de novo o primeiro episódio, vê com atenção, tenta reparar em mais detalhes, tenta reparar em tudo que você conseguir reparar e escreve um pequeno texto crítico em relação a ele. Levantando pontos positivos, levantando pontos negativos, porque não é possível, nada é perfeito, né? Então, assim, mesmo se você achou o máximo, e aí, o que tem de não tão bom? Né? O que não é tão legal nessa série, nesse episódio? O que talvez não ficou tão bem falado, ou não? É tudo bom mesmo? Pode ser, né? Tem episódios que são sensacionais. Então, assim, tem pessoas que realmente, o primeiro episódio, eles tentam fazer o melhor possível, porque, como eu falei, é pra vender, né? É pra dar certo. E aí você vai mandar pra mim, tá bom? Por favor, vamos participar mesmo. Quero muito ver aí a resposta de vocês, ler o texto de vocês, pra eu poder ir montando aí ao longo da semana a nossa continuidade, porque como eu falei, na próxima semana eu quero pegar essas críticas de vocês pra gente analisar essas partes mais técnicas, essas partes mais específicas pra se fazer uma boa crítica. Né, pra gente ir além do gostei, não gostei. Eu já espero que vocês comecem a ir além do não gostei ou gostei nesse pequeno texto, certo? Mas a gente vai lapidar um pouco mais ainda essa crítica de vocês. Tá bom, galera? É isso por enquanto. Beijinhos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E eu espero vocês na nossa próxima aula, certo? Beijo, beijo.